Olá, meus amigos. Estamos de volta com o nosso podcast Saudavelmente Joinville. Sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, e hoje nós vamos discutir um assunto bem interessante, que é a integração que tem duas áreas, que é a pneumologia com a gastroenterologia, como elas se interagem entre si e as doenças uma influenciando a outra de órgãos diferentes. Para isso, eu tenho a honra de convidar o Dr. Silvio Guerra, né, que é gastroenterologista, nosso amigo e colega lá do Centro Clínico Interville. Dr. Silvio é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião metabólico e bariátrico, especialista em cirurgia robótica, com ênfase no aparelho digestivo. É membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é também cirurgião oncológico do aparelho digestivo, reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e é membro da Sociedade Brasileira da Cirurgia Laparoscópica e Robótica. Como vocês viram, é um convidado de alto gabarito, né? Doutor Silvio, muito obrigado por senhor ter aceito o convite, e eu vou fazer uma introdução e depois nós vamos falar especificamente sobre os temas. Bom, gente, o pulmão e o aparelho digestivo, né, eles têm uma integração muito grande, como outros órgãos, mas como o nosso foco hoje é eles, né, tanto doenças do aparelho respiratório influenciam o aparelho digestivo, como vice-versa. Eles chamam isso de eixo pulmão-intestino, que é uma conexão bidirecional, ou seja, um influencia o outro. O pulmão, que é a minha área, por exemplo, se você tem uma infecção respiratória crônica, né, isso leva a uma infecção, consequentemente, uma infecção sistêmica, e muitas vezes tem uma hipoxemia acentuada, né, associada. Isso também altera a microbiota, a flora do intestino, né? E isso compromete mais ainda a imunidade. Então, essas alterações comprometem o outro órgão, e elas são primariamente podem começar no intestino. Por exemplo, vamos começar, doutor, falando da hérnia do refluxo gastroesofágico, que é uma patologia muito frequente, né? E muitas vezes a pessoa aparece para o pneumologista com a queixa de tosse. Ele nem sabe ainda que tem doença do refluxo. Então, eu gostaria que o doutor falasse alguma coisa, como é que a gente deve suspeitar do diagnóstico, quais os meios de confirmar esse diagnóstico e tratar. Tudo bem, doutor João, eu agradeço o convite por estar participando do podcast. É uma honra para mim ser escolhido para representar, né, a parte do aparelho digestivo. Acredito que posso, né, agregar um pouco na nossa conversação e conseguir passar para os pacientes também uma ideia mais global do que seria a doença do refluxo, as causas dela e o que pode abarcar ou não e quais outros órgãos que podem ser afetados, né? Então, vamos lá. A doença do refluxo nada mais é que o ácido do estômago que sobe, né, para a parte superior do intestino, né? Sobe ao esôfago, pode invadir a parte do aparelho respiratório, inclusive chegar até a boca. E a parte das fauces, que a gente chama, que é a parte de todo o crânio ali, entre nariz, boca, e causar alguns sintomas, né? Que muitos pacientes relacionam doença do refluxo com azia, né? Que a gente chama o nome científico seria pirose, né? Que é aquela queimação, aquela sensação de queimor, de ardência ali logo atrás no peito, né? Mas existem outros sintomas que são talvez menos específicos e que os pacientes às vezes
tem aquela dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, pacientes com tosse noturna, com tosse crônica, provavelmente devem consultar com o Dr. João, e aí o Dr. João faz toda uma investigação para conseguir entender melhor a causa dessa tosse, que muitas vezes pode estar relacionado com o refluxo. Não sei se o Dr. João quer complementar mais alguma... Sim, eu acho que você abordou muito bem. Essa é a nossa prática do dia a dia, tanto na sua área, quanto às vezes esse paciente nos procura também. O interessante, procurando integrar as duas doenças, doença do refluxo com doença pulmonar. Nós temos uma doença pulmonar que é relativamente comum, que é a fibrose pulmonar idiopática. E quase a maioria desses pacientes tem associadamente microaspirações crônicas, né? Devido a ter um refluxo associado. Tanto que se pensou a princípio que a doença do refluxo teria alguma relação com a fibrose pulmonar idiopática. Depois, com os avançados estudos e tal, se descobriu que não deixa de ser uma coincidência. Mas como é comum essa associação, você tem que tratar da fibrose pulmonar idiopática com os usos de antifibróticos e também tratar do refluxo. Às vezes você tem que usar os imidazólicos, né? Então, a fibrose pulmonar idiopática é uma doença gravíssima, praticamente sem tratamento, com uma evolução muito rápida para a morte, em torno de 3 a 5 anos, né? Os antifibróticos apenas detêm essa progressão. Mas, se você não trata concomitantemente do refluxo, a doença é mais acelerada. Ainda nesse assunto, Silvio, eu noto que, por exemplo, doutor, não deve ser refluxo, não, porque hoje em dia os pacientes, às vezes, entram numa de ficar questionando a gente. Eu acho que não é refluxo, não, porque eu já fiz endoscopia e foi normal. Entendeu? Aí eu falo, não, nem sempre é assim. Medicina não é matemática. Nem sempre um exame, por ele não confirmar, você tem que lançar a mão de uma investigação adicional. É isso, doutor? Então, assim, dentre os outros sintomas do refluxo, né, vale lembrar que, como eu tinha falado antes, não é só aquela azia, a queimação. Ele tem outros sintomas. Um dos principais, né, aquela tosse noturna, ou aquele paciente que tem aquela tosse que não passa, dentre outros. Por exemplo, citando assim diversas áreas para ser alguma coisa mais dinâmica, assim, um bate-papo mesmo, paciente com alteração em esmalte dentário. Uhum, eu fui no dentista, o dentista falou que está tendo deteriorando meu esmalte dentário. Sim, pode estar relacionado ao refluxo. Esse ácido pode deteriorar o esmalte dentário. Eu fui no otorrinolaringologista e o otorrino comentou que eu estou tendo faringomidalite a repetição, a chamada dor de garganta. Estou tendo dor de garganta, estou tendo rinocinusite, aquela dor de cabeça crônica, secreção, pode estar relacionado com refluxo. Outra questão também, o paciente vai consultar às vezes com o senhor, estou com rouquidão. Uhum. Ou vai com o otorrino, estou rouco, eu sinto aquele pigarro, eu vou engolir, sinto que tá grosso ali e não engulo, e que não vai nem para frente nem para trás, eu não consigo tossir, eu não consigo engolir. Então, são sintomas característicos, talvez são menos específicos que a própria queimação que a gente fala, mas são sintomas que são sinais de alerta, assim, que pode estar relacionado com doença do refluxo, né? Questão da endoscopia. A endoscopia nos ajuda quando já tem efeitos do refluxo. Né, efeitos do refluxo sobre o organismo. Por exemplo, eu tenho uma esofagite. O que é uma esofagite? É uma inflamação do esôfago. Por que tem essa inflamação? Porque o esôfago, ele foi um órgão, né? O esôfago é um tubo que conecta a boca ao estômago. Ele não foi feito para receber ácido, ele não tem um preparo para receber ácido. E nós produzimos ácido no estômago para poder digerir os alimentos. Se nós não tiver ácido, nós não digerimos, então tem uma má digestão. Então é necessário esse ácido. Só que aí quando sobe esse ácido para o esôfago, por algum defeito na válvula superior do estômago, ou por alguma hernia de hiato, ou por alguma alimentação que acaba deixando essa válvula mais frouxa,
esse ácido sobe. E ele subindo, ele começa a deteriorar. Então, seria sintomas do refluxo mesmo, né? Que aí a esofagite, aí depende do grau de esofagite, ou quando tem um grau mais elevado, que tem o esôfago de Barrett, que seria uma alteração também pré-cancerígena, que o paciente tem que cuidar. Então, a endoscopia nos mostra quando já tem uma alteração mais avançada, mas os sintomas ainda são importantes, né? Hoje nós temos exames para lança-mão, além da endoscopia, que seria a manometria esofágica, a pH-metria, que nos ajuda a saber a força que o esôfago está trabalhando, ou se tem algum refluxo desse ácido para o esôfago, antes para nós iniciarmos um tratamento. Eu acho que eu vou deixar o senhor falar e aí, próxima etapa, nós vamos pensando num tratamento ali. É isso aí, Silvio. Eu tá me ocorrendo aqui o tempo todo você falando, né, que uma situação bastante frequente, principalmente na sua área, é a obesidade. Muita gente encara a obesidade como uma situação estética. Não, obesidade é doença, né? E na minha área, particularmente, eu tratar de um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou até mesmo com asma, e que seja obeso, é muito complicado. Porque não está provado cientificamente que esse paciente obeso, ele lança muitos mediadores inflamatórios que pode comprometer outras áreas do organismo, inclusive o pulmão. O que é que eu quero dizer com isso? Que na obesidade, se você não combatê-la, muitas vezes você não vai ter sucesso na doença básica dele, por exemplo, no tratamento de uma asma, de uma DPOC. Então, eu faço a seguinte pergunta, você que faz a cirurgia bariátrica, que a convivência que eu tenho com a cirurgia bariátrica é muito boa. Sempre que eu encaminhei um paciente para os cirurgiões lá de Minas, que eu tenho uma vivência maior, sempre os resultados são impressionantes. Não são resultados de aumentar a estima pessoal do ponto de vista estético, não. Resultados na saúde. Há um controle da pressão arterial, né? E na asma, principalmente, não? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes a pessoa é obeso porque ele tem uma tendência até genética, não é só pelo fato de ter muita ingesta de calorias e não fazer uma atividade física regular. Muitas vezes tem gente que come muito pouco, né? E tem até uma atividade física razoável, mas é difícil ele emagrecer com o uso de regimes, né? Ou uso de medicamentos. Então, ele tem que partir para essa cirurgia bariátrica. Queria que o senhor abordasse um pouquinho que resultados dá a cirurgia bariátrica nessas pessoas obesas, principalmente se ela tem outras comorbidades. Doutor João, eu acho assim, é um tema muito, muito importante aí, vem, né, além do tratamento do refluxo, na minha área, assim, é uma área que eu sou apaixonado para falar, então é muito gostoso falar sobre obesidade, sabe? Não que refluxo não seja bom, porque também claro. É ótimo, acho que toda parte do abdômen superior eu sou apaixonado, então sou suspeito a falar sobre isso, mas a questão da cirurgia da obesidade é muito mistificado, né? Tem muita coisa acontecendo, teve um preconceito muito grande há um tempo atrás, tendo como uma falta de esforço ou uma falta de vontade do paciente essa questão de se levar a cabo uma cirurgia ou de se submeter a uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia da obesidade para o tratamento da obesidade ou de patologias associadas. E hoje nota-se que o melhor tratamento do mundo, a longo prazo, para a obesidade, segue sendo a cirurgia bariátrica, a cirurgia para a obesidade. Então, assim, é válido ressaltar para a população, porque hoje tem muita medicação vindo, e de fato as medicações são boas, mas quando bem selecionado o paciente. Como o senhor mesmo disse, tem paciente que precisa da cirurgia por motivos muito mais de saúde que estéticos, né? Hoje nós temos critérios para indicar uma cirurgia da obesidade, uma cirurgia metabólica, que seria
alterações no diabetes, né? Quando não consegue controlar, ou paciente que está tomando medicamento para pressão. Às vezes as mulheres até nem sabem, mas paciente que apresenta síndrome do ovário policístico, é um dos diagnósticos. Aí vai para a área do senhor, por exemplo, pacientes que têm obesidade e que sofrem da apneia do sono. A apneia do sono é um dos critérios, assim, bem factível, assim, para você fazer o pedido para uma cirurgia. É muito aceito, porque, de fato, a qualidade de vida do paciente que tem apneia de sono é péssima. Porque ela não dorme bem, ela acorda cansado, vira um bolo de neve para o paciente. E dentre outras alterações, assim, alterações articulares, dores no joelho, alteração na coluna. Então, assim, se eu for nomear para o senhor, assim, é uma lista infinita. E hoje nós temos, em alguns casos de MC, temos que cumprir alguns critérios para poder fazer o pedido e ter uma autorização legal para poder aceder à cirurgia, né? Mas é bem bacana. Uma coisa que eu lembrei também, que nós estávamos comentando, é da questão da asma, para o tratamento do refluxo. Agora nós voltando lá no refluxo, fazendo um bate e volta, né? Mas do refluxo, uma das causas de asma é o próprio refluxo, porque aí esse ácido vai para o pulmão, ele forma um broncoespasmo, né? Então, né, eu quero que o senhor me corrija também se eu estiver falando muita bobagem, mas é isso. Porque tanto o pulmão quanto o esôfago tem uma inervação única, que é o nervo vago. Então, não é que o refluxo causa asma. Ele já é asmático, é uma condição genética e tal, mas o refluxo desencadeia ou agrava a asma. Então, nossas especialidades, a sua também, que você é mais cirurgião, você é cirurgião, eu não sou, nossas especialidades são eminentemente clínicas e a gente tem que ter uma visão holística, né, Silvio? De repente, o paciente me procura, primariamente, ele acha que é um problema eminentemente pulmonar, porque ele está tossindo. E tosse nem sempre é de origem exclusivamente pulmonar. Ele pode estar usando algum remédio para hipertensão arterial, esses inibidores da enzima de conversão de angiotensina, né? Ele pode ter um refluxo. Então, a gente tem que ter essa visão holística para eu poder encaminhar meus pacientes que têm associadamente um problema gastrointestinal para a sua área e vice-versa. Porque as doenças não são isoladas. Não. Muitas vezes elas se agregam. Sim. E se uma compromete a evolução da outra. Então, sempre a gente tem que ter essa visão assim geral, né? Mas, continuando aí nosso bate-papo aqui, lembrando de doenças que podem envolver nossas duas áreas e outras, vamos citar um aqui impressionante. As doenças reumatológicas são muito comuns. Todos vocês já ouviram falar de artrite reumatoide, de lúpus, né? Mas a esclerodermia, que é um tipo de doença do tecido conjuntivo, ela tem comprometimento tanto das articulações, quanto da pele, quanto do pulmão e também do trato digestivo, principalmente o esôfago, né? Então, qual a sua experiência com esse tipo de paciente, Silvio? Muitas vezes ele começa com um reumatologista, depois passa por um pneumologista e também passa por um gastroenterologista. O que acontece, a parte reumatológica hoje influencia muito, né? Principalmente na disfagia. O que é a disfagia? É a dificuldade para engolir. O paciente vai engolir, ele tosse, ele sente que demora para descer o alimento, ou sente que tranca o alimento, depende do grau dessa dificuldade para engolir, né? É um dos exames que a gente acaba pedindo em pacientes assim, por exemplo, com alterações reumatológicas, ou paciente que tem sequela de AVC, por exemplo, né? Que teve um acidente cerebrovascular e que acabou desenvolvendo, o paciente se afoga, tem tosse, aí entra aquela pneumonia, entra aquela tosse crônica e às vezes o paciente... Às vezes acaba vindo muito paciente para mim, o familiar fala, olha, eu preciso que tu veja o meu familiar porque ele está tossindo e ele não está conseguindo engolir e está voltando comida. E assim, por um lado, acaba sendo um tratamento assim muito limitado, né? Hoje nós não temos ferramentas
suficiente para tratar esses pacientes pensando numa cirurgia. Não teria uma cirurgia para oferecer assim, que eu vá falar assim, não, a cirurgia vai resolver o teu problema, que o erro do cirurgião, assim, não erro, assim, mas nós somos muito acostumados a tratar tudo de uma forma mais ativa, né? E tem algumas doenças que, de fato, por exemplo, hoje você tem que tratar com uma forma mais, um tratamento conservador, um tratamento medicamentoso. Hoje tem a imunoterapia, tem algumas medicações que tu consegue lançar mão hoje que fazem uns tratamentos sensacionais, né? Pensando tanto na parte reumatológica ou até a parte oncológica. Eu gosto sempre de dar como exemplo, hoje em dia, dificilmente um paciente vai morrer de úlcera gástrica perfurada. Exato. E antes eu brinco que era o ganha-pão do cirurgião. Era verdade. Era o ganha-pão, não foi minha época, mas assim, muito cirurgião antigo, inclusive ajudou a desenvolver muita técnica que nós fazemos hoje, foi essas cirurgias de úlcera gástrica perfurada. E aí eu me sinto tão mal assim quando o paciente chega e fala, poxa, doutor, eu tomo omeprazol e não adianta nada. E o omeprazol, lógico, eu falo omeprazol porque foi o primeiro que veio e é o mais conhecido. Mas ele foi um divisor de águas no tratamento de gastrite ou de úlcera gástrica. Hoje ele ajuda a prevenir que desenvolva essa úlcera gástrica e perfure. Então hoje ainda tem muita perfuração de estômago, mas está mais relacionado com o uso de anti-inflamatórios. Isso. Muito relacionado, inclusive. Já que você tocou nesse ponto aqui de medicações, é uma área importantíssima. Hoje em dia a medicina está muito evoluída, tanto na parte investigativa, através da propedêutica, através da robótica, através de equipamentos cada vez mais sofisticados. Da mesma forma, as medicações estão amplamente disponíveis em grande quantidade, grande eficiência. Mas o médico tem que saber que o fármaco, o remédio, o medicamento, ele faz bem por um lado e mal por um outro, né? Por exemplo, o doutor Silvio citou aí os anti-inflamatórios. A gente sabe que o gastroenterologista não gosta muito dos anti-inflamatórios. Por quê? Porque os anti-inflamatórios, em alguns pacientes, né, pode ter efeitos colaterais, principalmente no estômago, né? Eu já vi pacientes, você falou aí da época antigamente, e pacientes com úlcera perfurada por uso de anti-inflamatórios, né? Hoje a medicação foi aperfeiçoando, né? A agressão é menor e tal, mas, por exemplo, nós temos muitos medicamentos quimioterápicos que a pessoa usa para tratamento de cânceres, de neoplasias, que dá problemas pulmonares, chamado pulmão por droga, dá infiltrado pulmonar, dá fibrose, dá pneumonite, por fármacos, né? Então, sempre tem que fazer isso na balança. Por exemplo, o pneumologista também, de certa forma, encaminha muitos pacientes para o gastroenterologista por os remédios que eu utilizo. O pneumologista não vive sem passar corticóide. E adivinha se o gastroenterologista gosta de corticóide no estômago dele, né? Então, esse aspecto, né, Silvio, não sei se você concorda, tem que sempre levar em conta. Tudo depende de uma boa relação médico-paciente. Esclareceu, o remédio é bom, mas pode acontecer isso, se acontecer isso, você me fala, você me procura, para a gente tentar achar um equilíbrio. Eu acho assim, hoje a gente está vivendo um momento novo da medicina e que é muito bom muito bom para o paciente, inclusive. A questão de trabalhar a medicina de uma forma integrativa. E às vezes quando tu fala de uma forma integrada ou integrativa,
acaba que o paciente pensa, não, é um charlatanismo, porque hoje tem muita coisa integrativo, mas que no final é coisa que não resolve. Mas eu falo o integrativo de ter uma equipe multidisciplinar. Exato. Hoje trabalha-se com equipes multidisciplinares. Hoje, por exemplo, nas grandes instituições, por exemplo, na instituição onde eu fiz a minha formação, todos os casos maiores e mais complexos, eles passavam por uma discussão com vários especialistas. E assim, era chefe de serviço, por exemplo, o chefe do serviço de oncologia, o chefe de serviço de cirurgia hepatobiliopancreática ou do câncer gástrico. Então, assim, era uma discussão, tirava uma manhã da semana, levava todos os casos e era discutido esses casos entre vários especialistas para tomar a melhor conduta. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser uma discussão. Sim. Então, você forma um protocolo, forma uma rotina. E uma vez que você tem protocolo e rotina, dificilmente vai dar errado alguma coisa. Antigamente, era um médico responsável por diversas coisas. E não julgo, porque era o que tinha. Entendeu? Era o que tinha. Olha, eu faço tudo, né? Principalmente médicos do interior tinha que fazer tudo. E ele fazia tudo dentro do possível dele, mas a gente sabe hoje que quem faz tudo não consegue fazer nada muito bem. Então, hoje, a medicina, ela diversificou, ela pulverizou, porém, quando você consegue juntar peças-chaves de cada especialidade, você consegue uns tratamentos, assim, impressionantes, sabe? É incrível o quanto evoluiu. Acredito que também por essa questão, além da tecnologia em si, mas pelo estudo em si, evoluiu muita coisa, né? Só complementando aí o que você falou, eu acho que o médico, com o passar do tempo, com a evolução da ciência, né, foram descobrindo mais doenças, mais medicamentos, mais diferentes tipos de abordagem. O médico passou a ser um pouco mais humilde, né? Ele passou a ter esse pensamento de raciocinar em equipe, né? Na minha especialidade, por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática é um dos tipos de doença intersticial. As discussões delas geralmente são multidisciplinares. Envolve um radiologista para tirar nossas dúvidas em relação à interpretação da imagem. Envolve o patologista, que às vezes vai analisar a biópsia. Envolve o pneumologista, né? Muitas vezes. É uma abordagem, como você falou, integrativa, visando o melhor benefício para o paciente, ok? Gente, nosso tempo está... Nós temos mais algum tempo, 7 minutos, então a gente vai acelerar um pouco. Eu gostaria de tocar num ponto aqui que me diz respeito também, na minha especialidade, que é a pancreatite. Não sei qual a sua experiência nesse sentido da pancreatite. A pancreatite, o que ela tem a ver com o pulmão? A pancreatite muitas vezes pode dar como complicação um derrame pleural, no espaço pleural do tórax, e um derrame, às vezes, de difícil controle. Você faz drenagem torácica e esse derrame é recidivante. E muitas vezes ele pode complicar, às vezes, com empiema, que é a presença de pus nesse líquido de origem pancreática. Os pacientes pancreáticos, de uma forma geral, são alcoólatras. Eu acho que nem sempre Silvio pode falar melhor que eu. Então, são pacientes que têm outras comorbidades associadas. E os casos que eu vi na minha vida de profissional, principalmente antes de me especializar em pneumologia, né, de pancreatite, foram, assim, de gravidade, muitas vezes levando ao óbito do paciente. Ô Silvio, o que você pode dizer a respeito em relação a essa doença, que é a inflamação do pâncreas, né? Que pode dar não só tumores importantes, como deu naquele Steve Jobs, para citar um exemplo bem conhecido, mas ela é mais comum nos alcoólatras, né? E muitas vezes o desfecho dela é fulminante. A parte que sobra do pneumologista é tentar minimizar as consequências. Quando há um derrame pleural, fazer uma toracocentese, né?
E se esse derrame é recidivante, muitas vezes há necessidade de você fazer uma talcagem pleural, né? Uma chamada pleurodese, né? O que você tem a dizer sobre isso aí, Ciro? Então, a pancreatite é um tema super, super interessante, né? Talvez ela hoje, graças a Deus, ela acaba não chegando a uma forma tão fulminante quanto chegava, né, há um tempo atrás. Como a gente falou, graças à evolução, né? E os exames de imagem serem tão fidedignos, né? E as cirurgias ali, antigamente o paciente... hoje nós temos, assim, duas causas de pancreatite. Pancreatite, o que é? É a inflamação do pâncreas, tá? O pâncreas, ele é responsável, ele é um órgão misto, né? Por que eu falo misto? Porque ele é um órgão endócrino, né? E ele faz toda a parte de formar enzimas para ajudar na digestão, mas também ele forma alguns hormônios ali que nos ajudam num controle metabólico, né? Num controle endocrinológico. Por exemplo, insulina, glucagon, né? Toda essa parte. Então, assim, essa parte mais endocrinológica é ali mais no rabinho do pâncreas, né? Porque ele tem uma colinha, e a parte ali das enzimas digestivas é mais na cabeça e corpo do pâncreas, né? Mas mais para uma localização. Então, hoje, o pâncreas ele pode desenvolver alguns tumores, né? Que aí esses tumores vai depender da localização, muda o tipo cirúrgico, ou se de fato há necessidade de cirurgia, como a obstrução desses canaizinhos do pâncreas que causa a chamada pancreatite. Hoje nós temos a pancreatite aguda e a pancreatite crônica. A pancreatite aguda pode estar relacionada, igual o senhor falou, com a ingestão de álcool, né? Tem a pancreatite idiopática, tem a pancreatite autoimune, que é bem importante. Hoje, a mais comum, né? Hoje em dia, é por microcálculos, que é obstrutiva, tá? Mas também não quer dizer que ela seja exclusiva. Quando não se constata que tenha, de fato, cálculo ali, a pedrinha ali, ou essa pedrinha passou, ela trancou e saiu e fez aquele edema de papila, que a gente chama, que aí não enxerga nada, passou a pedrinha e você tem como idiopática algumas vezes, mas o álcool está muito relacionado. Das idiopáticas, que às vezes não são idiopáticas, pode estar relacionado com o consumo excessivo de álcool. Então, pode gerar essa pancreatite. E uma das complicações dessa pancreatite, quando ela é mais pesada, digamos assim, uma pancreatite mais grave, ela extravasa líquido ali no intestino, na barriga, né? Em volta do intestino. E esse líquido ele pode subir para o pulmão, dando o derrame pleural, né? Até, às vezes, para a prova, eu lembro que na faculdade eu estudava, né? Se era exudado, se era transudado. Exato. E aí tinha que fazer a punção, enfim. E aí uma das causas era pancreatite. E eu nunca conseguia entender, mas por que vai subir? E era uma coisa assim. Mas hoje, de fato, tu vê... O pâncreas, quando ele inflama, ele afeta muito os órgãos. E aí, quando ele tem essa dispersão de líquido, às vezes ele forma uma cápsula. Exato. E essa cápsula, às vezes, acaba tendo que ir para cirurgia. E a parte mais fulminante da pancreatite, quando é uma grave, é quando tem necrose pancreática. Que aí é onde o calo aperta, assim. Antigamente, muita pancreatite ia para cirurgia. E depois de estudo se constatou que a cirurgia não era o melhor tratamento para pancreatite aguda e tampouco, às vezes, exame de imagem. Hoje, para tu pedir, você tem que cumprir critérios. Tem até um critério chamado critério de Bank, para saber quando pede tomografia ou não. Então, assim, tem os critérios, por exemplo, para saber a gravidade da pancreatite, que aí eu posso nomear 3 critérios, que não vem ao caso eu estar nomeando para vocês agora, mas tem alguns critérios para saber o tipo de tratamento, mas... De antemão, eu falo que o tratamento é muito clínico. Para ir para uma cirurgia, é quando o paciente, de fato, tem uma pancreatite necrohemorrágica e que o paciente tem, por exemplo, foi para uma UTI, não melhora, é feito tomografia, tem uma parte de necrose e aí a abordagem melhor é uma abordagem que é muito interessante. Eu tive a oportunidade, como o hospital era de alta complexidade, onde eu fiz a formação, eu teve a oportunidade de fazer algumas cirurgias dessa, eu entrar, enfim, quando tinha... um R+, meu fazendo, ou quando tinha um chefe, né? Mas a gente participou de cirurgias assim que a gente chama de VARD, que a gente entrava
pelas costas do paciente, praticamente. Então, assim, pelo retroperitônio, que a gente chama. Certo. E aí, entrava por vídeo, laparoscopia, vídeo assistido. A gente não tinha muito material na época, mas conseguia fazer por vídeo. E era feita uma limpeza ali. Tirava toda a necrose por trás. Com isso, ajudava a que diminuía a chance de disseminar essa infecção e os resultados eram bons dos pacientes. Então, assim, é um tema, assim, bem complexo, mas é uma coisa que ainda acontece. E o tratamento hoje, apesar de ser clínico, a gente tem que se atentar aos sinais de alarme, né? Ok. Bom, gente, nós estamos chegando na nossa fase final. Nós não temos a pretensão, nesse curto espaço de tempo, esgotar o assunto. Aqui a gente está pontuando coisas mais frequentes, né? Mas é uma infinidade de exemplos dessa interação pulmão, né? As vias respiratórias com o trato digestivo. Está me ocorrendo aqui, só para finalizar, e depois eu vou ouvir as palavras finais do Dr. Silvio, uma doença que chama abscesso pulmonar por aspiração. Abscesso pulmonar por aspiração é aquela que a boca tem uma flora muito rica, nossa boca, mas é uma flora de muitas bactérias que na boca elas auxiliam a digestão. Quando essa flora sai daí, por exemplo, cai nas vias aéreas, que a gente chama aspiração, né? Isso pode levar a uma condição, uma necrose no pulmão, que é conhecida como abscesso pulmonar. E geralmente predominam os anaeróbios e caracterizam esses pacientes ter um hálito muito fétido. E o foco todo veio da cavidade oral, que eu acho que a cavidade oral não é só o dentista que é responsável por ela, não. O gastroenterologista ou o cirurgião do aparelho digestivo, ela inclui no trato digestivo a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, delgado, etc. Então, lembrar que uma boca séptica, aquele indivíduo que tem uma boca cheia de cáries e tem uma flora bacteriana muito alterada, se ele sofreu um período de inconsciência, o alcoólatra, ou ele sofreu um traumatismo crânioencefálico, ele aspira e pode dar o abscesso pulmonar, que é uma situação, do ponto de vista clínico, fácil de ser controlada, muitas vezes com antibióticos, mas lembrar sempre do foco. O foco não foi no pulmão, foi fora do pulmão. Gente, o assunto é fascinante, né, Silvio? Nós podemos fazer outros encontros futuramente. Eu quero aqui agradecer mesmo a sua presença, a sua contribuição, e lembrar que esse podcast é saudavelmente, né? Não é à toa que tem um nome mente, é porque também está sobre a integração com a mente, né? A nossa mente é que está por cima de tudo isso, influenciando muitas vezes negativamente as doenças. Então, isso vai ser colocado no meu canal do YouTube, né? E no final eu vou colocar as mídias de Dr. Silvio, né? Tanto do Instagram e outras mídias que ele tiver. E agradeço a vocês pela paciência de nos assistir até agora. E eu deixo ao Dr. Silvio as suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer o Dr. João, né, pelo convite. Eu acredito que dá para nós fazermos ali um bate-papo. Se deixar, nós vamos ficar a noite toda conversando, porque é muito assunto em comum. Tu vai lembrando, né? E isso que é legal. Eu acho que dessa conversação, o bacana é isso que torna descontraído, não é algo muito engessado. Uhum. Então, eu espero ser convidado mais vezes e em breve. E nós vamos esmiuçando assim, os assuntos para levar para vocês ali de uma forma mais descontraída, um pouco mais de informação e o que é muito raro hoje, uma informação com fundo de verdade, né? O que é muito difícil acontecer hoje em dia. Hoje em dia nós estamos numa época de muita desinformação, né? Principalmente na medicina. Então, é difícil assim eu falo assim que quem está trabalhando sério é difícil arrumar um tempo para poder ter esse diálogo que nós estamos tendo. Então, assim, todo mundo organiza a agenda para poder estar aqui e é difícil vir, mas quando a gente vem é extremamente gratificante. Então, eu agradeço o convite, espero ter somado, pelo menos com alguma coisa para vocês e deixo ao Dr. João ali encerrar. Bom, gente, é isso aí.
esse é o terceiro podcast. Nós temos sido muito felizes pelas pessoas que passaram por aqui. O anterior foi o Dr. Adrian, né? Cirurgião torácico. O primeiro foi um psiquiatra, Dr. Rodolfo. E assim nós vamos chamar especialistas de várias áreas. Vocês podem ver que esse podcast é num formato inédito. Ou seja, são 2 profissionais da área trocando ideias entre si. Aqui não entra uma pessoa leiga questionando os médicos. Não, é os 2 médicos conversando entre si, trocando experiência, com o sentido só de alertar os, né, telespectadores. Né? Aqui não é consultório médico, aqui é só para informar e alertar nossos telespectadores. Muito obrigado, eu sou João Antônio Pimenta e espero vê-los em outra oportunidade. Até mais.